Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações aqui do Timão. Hoje tem jogo decisivo aí, Corinthians pode voltar a encontrar o caminho das vitórias jogando na Neoquímica Arena, partida contra o Mirassol. Já comenta aqui nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo. Na minha opinião, o Corinthians ganhando o Mirassol por 2-0. Comenta aqui abaixo o seu palpite, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Oi, gente, muito boa tarde. Tá começando o Globo Esporte deste sabadão. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente começa falando desse jogo aqui, ó, que vai aparecer no telão. Corinthians e Mirassol. Essa partida você acompanha a partir das 8 da noite no aquecimento caprichado, cobertura especial do Super Sábado do Sport TV. E o Mirassol a gente sabe que tá surpreendendo, tá na quinta colocação com 43 pontos, tá quase se livrando aí de qualquer risco de rebaixamento, que era o objetivo do ano. E do lado do Corinthians, o Dorival tem que encerrar uma seca. Vocês acreditam que o Corinthians não vence na Neoquímica Arena há 5 meses? Era uma vez um lugar que só de entrar já dava para sentir as faíscas. A sensação de que a energia mística das arquibancadas tornava o time em campo praticamente invencível. Tenho que falar, dentro de casa é a gente que manda. A mística de ser Corinthians, é isso que atrai a gente pra cá. O que já foi um cenário mágico, nessa temporada não anda tão especial assim. O Corinthians é o terceiro pior mandante desse Brasileirão e está a 7 jogos sem vencer em casa no campeonato. Com apenas 2 dias de preparação para encarar o Mirassol, o time passou a última noite concentrado aqui no CT e vai tentar hoje voltar a fazer de Itaquera uma fortaleza. Quem vai ter a missão de comandar o Corinthians é Lucas Silvestre, já que Dorival Júnior foi expulso no jogo contra o Internacional. Quem volta de suspensão é Yuri Alberto. Ufa, porque a lista de desfalques, meu amigo, é grande. Garro e Carrilho seguem fora, se recuperando de lesão. Assim como André Ramalho, o volante Charles é dúvida por problemas físicos. Nós temos dificuldades, às vezes, na montagem, inclusive, de uma partida para outra, mas mesmo assim os jogadores estão dando uma resposta muito positiva em razão de muito treinamento que está acontecendo, de uma entrega total de todos eles. E o Mirassol, você já sabe, né? O terror do interior e tudo mais. Perdeu apenas 4 dos 13 jogos como visitante nesse Brasileirão. Para vencer essa parada dura, não basta só o Corinthians contar com a energia que vem das arquibancadas de Itaquera. É a magia de dentro do campo que vai determinar o resultado. A gente vai forte, vai continuar trabalhando da mesma forma para que a gente possa conseguir o resultado dentro de casa, perto da nossa torcida, que junto com a gente merece muito voltar a ser feliz e voltar a comemorar vitórias, que é isso que a gente vai buscar. Olha, eu conversei pela manhã com uma fonte do Corinthians e o Memphis Depay foi relacionado e deve jogar alguns minutos. Se vai começar como titular, ainda não temos certeza, mas que vai ganhar minutos, isso vai reforço importante para o Corinthians tentar essa vitória diante do Mirassol. Uma pessoa lá de dentro do Corinthians hoje, conversando comigo, me disse o seguinte, o Memphis é isso aí, ele joga na seleção e às vezes é convocado para defender o Corinthians. Essa é a impressão que o Memphis está passando até internamente no clube. E aí não é legal. Talvez essa parada do calendário também ter jogado a Copa do Brasil lá para dezembro, de alguma forma tenha intensificado esse modus operandi do Memphis, né? De pensar, o que importa para o Corinthians está lá para dezembro, então eu vou focar nessas datas FIFA agora de setembro, outubro e novembro, e para o Corinthians eu me importo lá em dezembro. E, no fundo, é um pouco o que o Corinthians faz como time, né? Se pensar no jeito que entrou em campo contra o Sport, se for voltar lá atrás contra a Juventude, contra São Paulo, o Corinthians não está, de forma geral, muito comprometido com o Campeonato Brasileiro. E o Memphis, menos ainda, né? Virou um time copeiro. E uma coisa que me falaram também é que ele e o Garro viraram amiguinhos agora. Antigamente não tinha até uma rusga ali por conta da camisa, mas viraram amiguinhos. E o Garro também tem essa questão. O Garro, ele entrou 2025 com uma mentalidade, que é direito dele, mas o Garro entrou 2025 dizendo o seguinte, eu não vou jogar com dores esse ano. Eu conversei com uma pessoa lá dentro do Corinthians que conversou com o Renato Augusto. O Renato Augusto falou, joguei com dores desde os 12 anos. Jogador de futebol joga com dor. É um esporte de alta performance. O jogador de futebol, a maioria joga com dor.
e o Garro tem uma lesão crônica, tá? Eu vou voltar pro Memphis, mas só para, né, os dois estão assim, né? Se o Memphis também pegar essa daí de, eu vou jogar agora só quando eu realmente tiver 100%, lascou, né, Renan? O Memphis vai virar o Gareth Bale holandês. Lembra do Bale, que só jogava na seleção do país de Gales e no Real Madrid, de vez em quando, em jogos importantes, aparecia. Mas, cara, se for para ser isso, não vale a pena. É um péssimo negócio pro Corinthians, porque o Corinthians paga quanto pro Memphis? Pro Memphis só aparecer em alguns jogos. É claro que tem tudo, se a gente for olhar os números e tal, ver a média, participação em gol, mas ainda assim é muito dinheiro para um cara que vai jogar de vez em quando, né? Vamos ver como é que vai ser a postura. A gente tá tendo esse treino agora, como é que vai ser, se vai estar contra o Mirassol, se vai ganhar minuto, e se depois da volta da data FIFA, como é que vai ser também o cenário dele, né? Porque é aquilo, que a gente vai ter uma sequência só de Brasileirão. Só jogo que, em tese, para as prioridades, não são, né? Não é o supra-sumo, não é uma coisa que, nossa, muita competitividade. Só se o Corinthians começar também a ratear e olhar muito lá para baixo. Mas vamos ver o que vai acontecer. E os jogos da data FIFA não são contra grandes seleções, né? Se não me engano, é Malta e Finlândia a sequência, não é nem contra a Polônia, que é o confronto direto deles. Então, a ver o que vai acontecer. E vai que acontece alguma coisa, alguma lesão na Holanda. Aí é complicado, que aí não vai ser aquele negócio, voltei da data FIFA e me machuquei no jogo seguinte porque não tive descanso. Não, vai ser o contrário, você teve todo o descanso e foi jogar e você se machucou. Então, essa questão das lesões do Memphis, se for pegar esses últimos 2 meses, é tudo muito estranho, porque quando o Memphis é diagnosticado com uma lesão de grau 2, lá no Allianz Parque, né, naquele jogo da Copa do Brasil, da classificação do Corinthians, a lesão de grau 2 é uma lesão relativamente grave, que vai de 3 semanas a 8 semanas de recuperação. O Memphis se recuperou em 3 semanas cravada, no período mínimo do mínimo, para conseguir jogar aquele jogo que antecede a data FIFA, em que ele bate os recordes pela seleção holandesa. Me passou a sensação de que ele estava antecipando o retorno ao máximo para conseguir ser convocado. Aí agora é o contrário. Ele não está lesionado, foi diagnosticado um edema, que é uma situação muscular pré-lesão, quase com desgaste. Uma semana muscular. volta, Faraldo. Uma semana volta brincando. Uma semana volta. E o Corinthians faz 3 semanas que está divulgando que ele é ausência nos jogos por conta do edema. Então a conta não bate. E no final das contas, seja a lesão grau 2, seja o edema, o Memphis vai voltar na mesma circunstância. Ficou fora o mês inteiro para voltar no último jogo do mês, ou agora primeiro, né, no caso de outubro, mas nesse intervalo que eu estou falando, volta antes da data FIFA. E aí, tranquilo, vai ser convocado, mostrou para o técnico lá da Holanda que tem condições, e a sensação que passa é que é isso que ele está... Esse é o foco dele nesses últimos 2 meses, talvez para o próximo mês também, aí para dezembro virar chavinha para o Corinthians de novo em Copa do Brasil. E existe também, Faraldo, Renan, você que nos acompanha, deixa o like, existe outra preocupação. Data FIFA é um problema, né? Eu não suporto a data FIFA, né? Até para nossa audiência, né? A data FIFA é um horror, né? A gente que acompanha o Coringão. Mas falando de Corinthians, né? A preocupação que envolve ainda o Corinthians. O jogador, quando é convocado, nós vamos ficar de olho no Memphis amanhã. O cara vai se entregar ao máximo, hein, Renan, Faraldo, para esse jogo? Por quê? E se ele se lesiona e fica de fora da seleção? Então, assim, normalmente, se a gente começar a reparar, e talvez assim você que está assistindo não repare, mas depois do que eu estou falando agora, você começa a reparar. Jogador que é convocado, tem essas datas FIFA, data FIFA, repare os jogos desse camarada antes da apresentação. Ainda tem essa, o Memphis vai passear em campo amanhã ou vai se dedicar 100%? Porque também, às vezes, o cara entra com medo de lesionar. Ainda tem o problema da volta ainda, se não volta lesionado. Então, a data FIFA é um prejuízo, né, pro time, hein, Faraldo? Lembrando que o único jogo que ele jogou desde a última data FIFA, que ele joga pela metade ali contra o Atlético Paranaense, né, pela Copa do Brasil, é um jogo importantíssimo para o Corinthians. Até então era o grande jogo do que restou na temporada do Corinthians. E aí ele ficou incomodado do Corinthians ter exigido que ele entrasse em campo. Mas aí eu fico me perguntando, como assim? Ele tinha jogado no domingo pela Holanda. O jogo do Corinthians na Copa do Brasil era numa quarta. Ele é que antecipou o retorno dele pós-lesão de grau 2 para conseguir ir para a seleção. Aí agora que o Corinthians precisa dele, aí ele não pode mais, porque ele se desgastou muito na seleção. É essa conta que não fecha. Essa conta que não fecha, entendeu? E eu ouvi, Faraldo, pegando isso aí que você falou, me lembrou uma coisa que até uma fonte me disse, eu nem falei isso ainda.
reclamaram dentro do Corinthians que ele demorou para voltar, ele ficou enrolando lá porque tinha aquelas homenagens para ele, né, na seleção da Holanda, e aí ele deu até uma enroladinha para voltar. Quando ele volta, ele tem um dia de treino, e ele tem uma conversa com o Dorival, isso eu já externei, ele tem uma conversa com o Dorival fala para ele, ó, você vai jogar alguns minutos, e ele falou, ok, tá tudo certo, entre ele e o Dorival. Só que no dia do jogo, quando sai a escalação e ele fica sabendo que vai ser titular, ele endoida, ele começa a fazer birra lá nos bastidores, na arena, e ele não gostou, ele achou que ele ia entrar no segundo tempo se precisasse alguns minutos. Ele não imaginou que ele ia ser titular, e por isso a cara feia na hora da substituição, que ninguém entendeu muito, né? Porque parecia que o Dorival estava tirando ele assim, sem ele querer. Ficou um momento estranho ali, muita gente ficou sem entender. E essa informação explica isso, porque ele não queria ser titular, ele já entrou no veneno e ainda sofre a lesão, ele sai, por exemplo, como se estivesse dizendo, ó, eu avisei. E aí teve lá uma discussãozinha no intervalo e depois ele reclama no dia seguinte também no clube. E depois faz aquelas notas, aquela coisa toda, né? Eu vou falar, mas foi isso que aconteceu, viu, Renan e Faraldo? É o preço que você paga de ter um popstar do seu time, né? E é o quanto também se dá de espaço para ele ser o dono, tomar as próprias decisões, enfim. É preciso ficar muito de olho, podar isso daí, porque não pode deixar um jogador querer mandar e desmandar quando vai jogar ou não, sabe? Se ele tá à disposição, se ele tá ali, ele voltou para jogar, vai jogar, ué. Se ele falou que vai jogar uns minutos, não importa se vai começar, se vai entrar ao longo do jogo, né? Então, tem que saber lidar com essa situação, porque numa dessa o cara explode lá dentro e cria um problema maior ainda, né? É aquilo, o Memphis, tudo que ele fala fica muito grande, cresce muito de proporção por ser o Memphis. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, tirando o tamanho de cada um, o Neymar no Santos, o que o Neymar faz, nossa, entendeu? Então, é o preço que você tem de ter um cara midiático no seu clube também. É verdade. O Faraldo, agora, criticar o Memphis não é muito popular, né? Porque o Memphis, tudo isso aí que a gente está falando é fato. Mas se ele marca um gol contra o Mirassol, pronto, aí já vem lá o torcedor. Fala aí do Memphis agora, fala. Mas é muito pouco ainda, não é, Faraldo? Não, é difícil mesmo, porque realmente tem muitos torcedores do Corinthians que parece que tem dificuldade, isso de todos os clubes, né? Não é só do Corinthians, mas que tem dificuldade de entender que quando... Pô, eu sou corintiano, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Sou jornalista, tento ser imparcial nas minhas análises, seja sobre o Corinthians ou de outros times, mas eu sou corintiano. E quando a gente critica o Corinthians, seja como corintiano, seja como jornalista, o intuito não é falar mal do Corinthians, não é plantar crise no Corinthians. É só criticar o que tem que ser criticado, e ponto. E na minha opinião, esse momento do Memphis, essa temporada do Memphis, ela é uma temporada que tem dado muita dor de cabeça para o Corinthians. Desde o primeiro episódio de janeiro, lá da troca de camisa com o Garro. Todo o malabarismo que o clube precisou fazer para contornar uma situação que era completamente desnecessária a nível de Corinthians, de grupo do Corinthians, do que se tinha de estabilidade desde o ano passado, tanto em relação ao Garro quanto em relação ao Memphis. Criou-se, e aí é o que o Renan falou, você tem um popstar no elenco, né? Então criou-se toda uma situação por conta de um popstar. Na verdade, por conta do contrato que deram para o popstar, né? Então, para ser mais justo, a crítica ela tem que ser em cima da diretoria, que permitiu tudo isso. Um dos itens do contrato do Memphis, que também hoje é o olho torto, é a história de que ele não... Está previsto no contrato do Memphis que o Corinthians não pode expor situações médicas do Memphis a público. Então, o Corinthians ele não pode dar detalhes publicamente sobre o Memphis, sobre a lesão do Memphis, sobre o tempo de recuperação do Memphis. O Corinthians ter passado que ele sofreu um edema já está no limite do que prevê o contrato e provavelmente o ex precisou autorizar o Corinthians a passar essa informação para a imprensa. Porque sem essa autorização, o Corinthians é por contrato proibido de dar essa autorização. Então fica essa sensação de que o Corinthians é refém do Memphis. E eu acho que tudo isso é passivo, sim, de crítica, uma vez que o jogador está em campo 2/3 das partidas do time no ano. É pouco. O Corinthians precisa do Memphis. E o Memphis não tem sofrido tanto com lesões. Foram essas duas últimas situações, do mês passado, de agosto, e do mês passado, setembro. Que essa de setembro não chega nem a ser lesão, né? Foi diagnosticado, ele foi reportado como um edema. Então, era para esse jogador estar sendo útil, ajudando num contexto em que você não tem Garro, em que você não tem Yuri Alberto. E quando ele entra em campo, ele ajuda, tanto que os números dele são bons. E talvez seja isso que mais incomode. Pensar que é um cara que poderia entregar muito para um time que está precisando,
mas que não entrega, porque aparentemente não está exatamente com o Corinthians como uma prioridade. E tem outra coisa, né? Ele fala da questão política, né? Estão me usando politicamente. Hoje o melhor amigo do Memphis, né, no Corinthians é um político do Corinthians. Não vou citar um nome aqui, que já saiu da diretoria do Corinthians, que tem vários restaurantes, e ele tá lá com o cara sempre, né? Quem toma um vinhozinho, aquela coisa, né? Batendo um papo com o cara. Eu acho que, na verdade, ele que tá... a amizade dele que é uma amizade política. E que talvez isso esteja, por algum motivo, inflamando ele. Porque... que questão política que alguém tá... de todas as críticas que eu vi ao Memphis, não vejo questão política envolvida. Aliás, Renan, você que é o setorista do Coringão aqui no UOL, ele disse o seguinte: eu vou falar naquele Twitter, né? O que você acha que o Memphis vai falar? Você acha que ele vai falar assim, aquele bigodinho lá, aquele bigodinho do lado, né, o bigodinho, será que ele vai reclamar do Faraldo? O que ele vai falar o dia que ele resolver falar, ô Renan? Dá para imaginar quais são as insatisfações dele? Eu não consigo entender, Samir. Eu juro que quando ele publicou aquilo, a gente ficou, cara, por que você vai falar, cara? E você falou muito bem, né? Ele é muito amigo de um político. É só a gente ver as fotos. A gente não precisa muito falar quem é, porque é só ver as fotos com quem ele tá e a gente vai poder relacionar quem quem tá falando de política ali, quem que é o lado político que ele tanto fala. Ele tá sendo muito mais político do que propriamente os interesses que as pessoas têm em falar sobre ele, né? O que ele vai falar e quando ele vai falar, eu não faço ideia. Para mim vai ser uma surpresa, porque é o que o Faraldo falou, a gente fala o que tem que falar. Em números, os números dele são excelentes, é o que eu falei. Você vai olhar o número de participação em gols dele, o número de jogos que ele tem, cara, pro futebol brasileiro é alto. Meus amigos, e hoje tem jogo do Corinthians. O Corinthians volta a campo, 9h30 da noite, 9 horas, contra o Mirassol. Corinthians precisando da vitória, 5 meses que não vence na Neoquímica Arena pelo Brasileiro. Pela Copa do Brasil venceu a última vez o Atlético Paranaense. E agora o Corinthians busca aí o reencontro das vitórias. Pessoal, vamos ver aqui um pouquinho como vai ser o time do Corinthians, um pouco modificado. Teremos aí a volta do Yuri Alberto, que cumpriu suspensão devido ao cartão amarelo contra o Flamengo. Teremos também aí possivelmente a volta do Memphis. Não sei se ele vai jogar de titular, mas ele deve ganhar uns minutinhos aí na escalação do Corinthians, né? Vamos ver aqui rapidinho, pessoal, como vai ser a escalação do Timão. Eu acredito que deve ir com um time bem parecido com o jogo do Inter, porém vai ter algumas mudanças ali. Eu acredito que a linha defensiva vai ser a mesma, só vai ter o Bidu de titular. Contra o Inter ele foi reserva. Pessoal, vamos ver aqui rapidinho a escalação. O Corinthians deveria a campo aí com Hugo Souza, aí ali a linha de 5 atrás, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Ranieri, João Pedro e Matheus Bidu. No meio, Breno Bidon, José Martinez, Maicon. Ali a dupla de ataque, Yuri Alberto e Gui Negão. Galera, comenta aqui nos comentários o que você acha dessa escalação, é uma boa ou não. Tem também informação aí sobre Michael, possivelmente chegando no Corinthians, ele que está afastado praticamente lá do Flamengo. Ele, Juninho, são jogadores que não têm oportunidade e que não estão mais nos planos do Felipe Luiz. Então, o Corinthians pode estar aí tentando, né, a contratação, nem que seja por empréstimo do Michael. Comenta aqui se você aprova a contratação do Michael ou não. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.